Algumas pessoas já se imaginaram dando de cara com um dinossauro, mas isto ainda não é possível. Mas é possível você andar no meio da vegetação semelhante à vegetação daquela época. Os pterossauros, répteis voadores, estão extintos, mas as pteridófitas, plantas daquela época, não. Muitos representantes das pteridófitas são considerados verdadeiros fósseis vivos, como, por exemplo, as samambaias. Estas plantas são umas das mais antigas do mundo. Elas existem há mais de 290 milhões de anos em nosso planeta. Eram as plantas dominantes da vegetação. Ofereciam habitat e alimentação aos animais. Quando olho hoje em dia uma toceira de samambaia, fico pensando, a qualquer momento pode sair dali algum animal pré-histórico. Um pterossauro pode sair voando. As samambaias antigas podiam alcançar vários metros de altura, mas atualmente as maiores samambaias atingem até 3,5 metros de altura. É o caso do xaxim e as samambaias gigantes. A diversificação das samambaias provavelmente ocorreu no Devoniano, há mais de 400 milhões de anos atrás. Neste período, elas eram predominantes no planeta e foram importantes na ocupação do ambiente terrestre, fornecendo habitat e alimentação para os micro-organismos em geral, para fungos e para os animais. No Permiano, período geológico que durou de 295 a 250 milhões de anos atrás, predominavam as samambaias e eram plantas tão grandes que se assemelhavam a palmeiras. O diâmetro do tronco poderia atingir até 1 metro e alcançavam cerca de 15 metros de altura. Estas plantas tinham a aparência dos atuais xaxim e feto, Dicksonia seloviana, que hoje não atingem mais do que 2 metros. No Brasil, temos o Parque Ambiental da Floresta Fóssil, na zona urbana de Teresina, onde são encontrados troncos fósseis, inclusive de samambaias desse período do Permiano. As plantas fósseis encontradas nesse parque são o Persaranius e uma nova espécie que recebeu o nome em homenagem à cidade, Teresinoxylon eusebioi. Curiosamente, este parque apresenta os troncos fósseis em posição vertical, em posição de vida, demonstrando como estas plantas se apresentavam na época em que viveram. E isto pode trazer importantes informações de como era a vegetação no Permiano. Neste parque também foram registradas as ocorrências de estromatólitos. Estromatólitos são formações resultantes da união de sedimentos e a precipitação de carbonatos produzidos pela atividade de cianobactérias. Estas estruturas estão associadas com rochas muito antigas, de mais de 3 bilhões de anos, e estão relacionadas com a origem da vida na Terra,
da própria terra. E assim são registros importantes das condições ambientais daquela época. Estas samambaias ancestrais foram o primeiro grupo vegetal a desenvolver vasos condutores. E atualmente é possível a gente observar esta característica no início da formação das samambaias jovens, no esporófito jovem, onde é bem visível a formação desses vasos condutores. A distribuição das samambaias atualmente é muito grande e pode-se perceber facilmente que estão relacionados com fatores abióticos, como temperatura, umidade e pH. Inclusive, algumas espécies de acróstico, um gênero de samambaia, é indicativo das condições ambientais. Ele é um bioindicador das condições de salinidade do solo e até mesmo de pH ácido. O xaxim é a planta atual que mais se parece com as samambaias ancestrais, mas atualmente é uma planta que foi muito explorada para a confecção de vasos, para a colocação de plantas, considerando que era bem mais barato do que a utilização de vasos de cerâmica. A retirada também de plantas de xaxim do ambiente natural para servir de plantas ornamentais nos jardins levou esta espécie, a Dicksonia seloviana, a entrar na lista de plantas em risco de extinção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O risco de extinção do xaxim, um verdadeiro fóssil vivo, é um bom exemplo da necessidade da expansão da conscientização ambiental. Nós colocamos vídeos toda segunda-feira às 20 horas com temas ambientais sobre plantas, animais, fungos e a relação com as pessoas. Mande suas sugestões, inscreva-se em nosso canal, participe com a gente. Tchau!